Então Deus vai criando tudo e agora Deus faz o homem conforme mais semelhança. O que nós temos de semelhante a Deus é porque Deus é eterno e Deus colocou algo dentro de nós que é eterno. Deus faz o homem do pó da terra, porquanto quando o homem morrer, do pó ele veio. Jó disse e Salomão também diz: do pó veio e para o pó volta. É por isso que quando alguém morre, a gente enterra. Deus sopra o Espírito, fôlego de vida. Deus sopra. O Espírito veio de Deus e para Deus volta. Agora Deus colocou algo no homem que é eterno. O que é? A alma. E a alma, ela vai para onde Deus, ou melhor, para onde você decidir que ela vá. Se você viver conforme os mandamentos de Deus, conforme o Evangelho, a sua alma será salva e ela passará a eternidade no céu. Agora, se você viver conforme os seus belos prazeres, a sua alma passará a eternidade no inferno. A bondade de Deus foi tanta que está tudo perfeito. Deus faz separação entre águas e águas, terra, cria os continentes, os rios, os mares, os córregos, as plantas, está tudo lindo, está tudo perfeito. Aí Deus faz o homem. Aí viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, deu-lhe um sono e tirou uma costela e fez uma adjuntora. E a Bíblia diz que Deus os põe em um jardim que ele cria no Éden. Imagine comigo, a terra já era perfeita, porque a Bíblia diz que quando o homem peca, a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Então, se as árvores, quando a gente quer tirar uma foto bonita, a gente não procura a natureza. Quando a gente quer fazer, geralmente as noivas, quando vai fazer aquele álbum de fotos, elas procuram a natureza, porque as paisagens verdes, elas são belas. E depois da queda, as árvores sofreram uma transformação. Não são tão perfeitas quando era, e já são tão lindas. Imagine antes do pecado. Agora, imagine o jardim que Deus criou no Éden, que alguém vai dizer que tem a semelhança do paraíso onde nós vamos morar. Era perfeito. E Deus vai dar uma ordem, porque com Deus existe limites. Com Deus existe regras. Deus nunca vai deixar os seus filhos andarem do jeito que querem, fazer o que querem. Sempre tem um limite. E no Éden estava tudo perfeito, só que tinha uma árvore lá de peso espiritual. Na verdade tinha duas de peso espiritual. Uma era a árvore da vida, plantada no meio do jardim, e outra era a árvore do discernimento do bem e do mal, conhecida como a árvore da morte, também plantada no meio do jardim. Aí Deus diz a Adão: de todo o fruto que tem aqui, vocês podem comer, menos da árvore plantada no meio do jardim, a árvore do discernimento do bem e do mal, porque o dia que comerem dela, certamente morrerão. Mas espera aí, pregador, Deus disse que se eles comessem, morreriam. E eles comeram e não morreram. Não morreram de imediato, mas quando eles comem o fruto, Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. A morte não podia tocar neles se eles não pecam. Então, se eles não comem daquele fruto, estavam vivos até hoje. Aleluia. E provavelmente nós, os seus descendentes, viveríamos para sempre também, se não pecássemos. Mas eles pecam. E tudo isso por influência da serpente. Lembrando, para mim voltar aqui onde eu quero chegar, que lá estava plantada a árvore da vida. Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida. Deus proibiu o homem de comer da árvore do discernimento do bem e do mal, ou seja, da árvore da morte, da árvore que lhe causaria morte. Deus proíbe. Então aquilo que Deus nos proíbe, não é porque Deus é um fascista, não é porque Deus é um déspota, um ditador, um tirano. Não, Deus impõe limites na gente, porque tudo que Deus estabelece para a gente não ultrapassar, é porque Deus quer o nosso bem. Aleluia.
quando Deus fala, não vá por aí, minha filha. Ah, mas Deus não se importa com meus sentimentos, Deus não se importa com a minha alegria, porque os pregadores modernos pregam que o importante hoje é ser feliz, e Deus não está preocupado com a sua felicidade aqui na terra, Deus está preocupado com a sua felicidade na eternidade. Isso é uma heresia, pregador. Quer dizer que Deus não quer ver eu feliz no meu casamento? Irmão, se você crer e obedecer a palavra, você vai ser bem sucedido no seu casamento. Deus não está preocupado com isso, por quê? Porque Deus está dando casamento para muita gente. E o que as pessoas estão fazendo? Traindo seus cônjuges, destruindo suas famílias, separando. Deus dá carro para uns aí, eles param de vir para a igreja e começam a ir para as festas. Deus começa a dar bonança para algumas pessoas aí, elas começam a se esquecer de Deus, porque a empresa cresceu demais, ele tem mais tempo agora para a empresa do que para a igreja, torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. Então a maior preocupação de Deus não é com isso, isso é as demais coisas, isso não é prioridade, isso é acréscimo. Mas a igreja moderna e os seus pregadores coachings estão invertendo os valores, aquilo que era para ser acréscimo, eles estão pregando como prioridade, e aquilo que era para ser prioridade, estão pregando como acréscimo. O que é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é acréscimo? Aleluia, as demais coisas serão acrescentadas. Mas diante de um evangelho, que eles dizem que nós somos a fraqueza de Deus, que você é o ponto fraco de Deus. Ah, irmão, vá caçar uma lavagem de roupa, pelo amor de Deus. Aonde que o ser humano é o ponto fraco de Deus? Aleluia, se isso fosse verdade, não haveria tido um dilúvio na terra. Se isso fosse verdade, a terra não teria aberto e engolido a família de Corá, Datã e Abirão. Se isso fosse verdade, o anjo não teria matado com uma espadada só 7.000. Se isso fosse verdade, aleluia, Cristo não teria ido a uma cruz ser crucificado. Nós não somos a fraqueza de Deus, Deus não tem fraqueza. Fracos somos nós, e dependentes da misericórdia e da graça dele. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Essa é a verdade das Escrituras, aleluias. Mas lá tem a árvore da vida e a árvore da morte. Deus fala, não coma da árvore da morte, que o dia que vocês comerem da árvore do discernimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Deus não proíbe eles comerem do fruto da árvore da vida. Deus vai proteger a árvore da vida depois do pecado. Deus põe um anjo, ou melhor, uma espada pegando fogo, que ela ficava rodeando e protegendo a árvore da vida. Mas antes eles podiam comer, mas eles preferem comer aquilo que é proibido. E o ser humano tem essa tendência. Esse copo de água aqui é meu, eu posso pegar ele a hora que eu quiser, mas eu não faço nem questão de pegá-lo. Agora coloque uma placa aqui, proibido pegá-lo. A mão chega, coça. Que o ser humano é tendencioso a querer aquilo que não pode, mas aquilo que não pode nos prejudica. Aí a Bíblia diz, e sendo a serpente a mais astuta entre todas as animárias da terra, ela chega até a mulher, ela está possuída pelo demônio. O diabo aproveita de ela ser astuta, de ela ser para frente, de ela ser sagaz. E o diabo gosta de pessoas assim, para frente, astuta, sagaz, imorais, indecentes, que não tem temor a Deus. O diabo gosta. Aí ele se apossa da serpente. Aí olha só como é que a serpente chega. E detalhe, a psicologia prova
que o homem é atraído pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Então, o diabo espera a mulher ficar sozinha e se aproxima dela e começa a conversar. Aí as mulheres já não gostam de uma conversa, né? Mulher tendenciosa a gostar de conversa, de disse-me-disse. Agora, quando a gente encontra um homem também que gosta de disse-me-disse, é 1000 vezes pior do que mulher, irmão. Um homem fofoqueiro, irmão, ele perde para 100 mulheres fofoqueiras, brincando. É igual os homens são tendenciosos a partir mais para o lado ruim, né? A maioria dos homens são mais malvados, são mais ruins. Mas a mulher, quando dá para ser ruim também, irmão, eu quero a distância dela. E dessa forma é. Aí a serpente observa a mulher, quando chega, está sozinha, ela começa a conversar. Qual era para ser a atitude da serpente? Olha, não quero conversa contigo. Você está pedindo que eu desobedeça ao meu Deus. E eu não farei isso. Mas o que é que ela faz? Conversa. Aí a serpente, o que foi que Deus disse? Olha só que lindo. Olha isso. Glória a Deus, olha isso aqui, ó. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você acha que a serpente não sabia? Sabia. Só que ela instiga. Ou se ela não sabia, ela desconfiava. Aí ela chega e joga um verde. Foi assim que Deus disse? Não comerás de nenhuma das árvores, de nenhum dos frutos. Aí a mulher abre o jogo. Tem gente que vai se aproximar de você e vai começar a jogar verde. Vai começar a especular para saber as atitudes do seu marido, para saber as atitudes da sua esposa, para saber quanto você está ganhando, para saber quanto você está devendo, para saber o que você faz, a serpente, ela é astuta. Então cuidado, tem coisas que não há necessidade de a gente estar contando para outras. Existem pessoas que se enchem de espírito maligno para especular a nossa vida. Um dia alguém chegou num amigo meu que anda comigo e disse assim, rapaz, aquele Gabriel apronta, não apronta? Um amigo meu falou, rapaz, ando com ele há um tempão, nunca vi não. Ele não pode falar, cara, aquele cara apronta. Ele arrota santidade demais no microfone. Todo mundo que arrota santidade no microfone tem um pecadão escondido. Fala aí para mim. Essa é a ideologia dos modernos, né? Que gostam da bagunça, da bagaceira. Porque Jesus só pregava santidade e não tinha nenhum pecadão escondido. João Batista só pregava santidade e não tinha nenhum pecadão escondido. Pedro só pregava santidade e não tinha nenhum pecadão escondido. Tiago também só pregava santidade. E isso é desculpa para nós não pregarmos contra o pecado. Mas eu já falei para Deus, o sangue pode dar na canela. Do jeito que eu comecei a pregar, eu quero terminar a carreira e guardar a fé, pregando a verdade. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, quando a gente prega a verdade, eles desejam até que a gente caia. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deus vai guardar os pregadores da verdade. Deus vai cuidar quem tem zelo pela obra dele. Aleluia. Então cuidado com os especuladores. Eles querem alguma coisa para saberem do seu ponto fraco. Aí Eva abre o jogo. Não, Deus não disse que a gente não podia comer de toda a árvore, não. Somente da árvore que está lá no meio, a do discernimento do bem e do mal. Deus disse que se a gente comer, o que me chama a atenção, que Eva vai dizer, se a gente comer ou tocar, certamente a gente morre.
Aí qual é a resposta da serpente? Eva, certamente não morrereis. Mas Deus disse o quê? Se tocar ou comer, morrereis. E a serpente, na sua sutileza, não morrereis. Deus diz, não fornicarás, senão tu vai para o inferno. Sexo fora do casamento é fornicação, e quem faz essa prática não herdará o reino de Deus. Digno de morte é. Aí a serpente vem e, certamente, não morrereis. Podem fazer. As coisas mudaram. Deus é um Deus de amor. Aleluia. Deus vem e diz, não adulterarás. Porque certamente morrerão. Quem comete essas práticas estão destinados ao inferno. Aí a serpente vem e diz, não tem problema. Não vai morrer não. O importante é você ser feliz. Você não está feliz? Trai o marido mesmo. Você não está feliz? Trai a esposa mesmo. Aleluia. A serpente chega e diz, não morrereis. Aí Deus vem e diz, imoralidades, lascívia, pecados de prostituição, nem sequer nomeie em vosso meio, nem sequer seja conversado em vosso meio, porque se vocês fizerem isso, certamente morrerão, o inferno lhes aguarda. Aí a serpente vem e diz, não, vocês não vão morrer não, pode conversar à vontade. Aí eu me afastei de pregadores, aleluia, não me arrependo disso, e não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque quando senta na roda dos caras, os caras só sabem falar que mulher de fulano é bonita, que mulher de fulano é gostosa. Eu falei, eu não vou andar com esse tipo de cara não, que a depravação está no lábio deles. Sai da igreja, você viu aquela novinha lá? Você viu aquela novinha cá? Mas a Bíblia diz que pecados de imoralidade, sensualidade, esse tipo de coisa, nem sequer se nomeie em vosso meio. Mas o que a serpente vem? Não tem problema não. Pode fazer à vontade. Deus é amor. Aleluia. Aí Deus vem e diz à mulher que ela ganha o marido em silêncio. Aí a serpente vem e diz, não, grite com ele. Quebra um microfone na cabeça dele. Taca a panela nele. Aí a mulher se torna uma mulher rixosa. E a Bíblia diz que aquele que se casa com uma mulher rixosa, era melhor para ele ter se casado com a morte. Mas sabe, parece que andar conforme o que Deus mandou é chato. Parece que é mais legal fazer o que a serpente está dizendo. Não, você não vai morrer não, pode fazer. Pode maltratar a esposa. Eu costumo dizer que eu sou preservador dos bons costumes e da sã doutrina. Eu e a minha esposa. Não abro mão disso, porque é uma coisa que eu não faço, porque o homem, não, eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem me vestindo como um cristão decente, e a minha família também gosta disso, graças a Deus por isso. Mas eu ando preocupado, porque o que tem de gente bem perfeito por fora, mas podre por dentro, cara com ternozão, igual terno de político, mas maltrata a esposa, bate na esposa, maltrata os filhos, não ama, não ajuda o próximo, é arrogante, maltrata os funcionários de sua empresa, a moça bem vestida, a mulher bem vestida, toda chique, mas maltrata a empregada doméstica em casa. Tanta coisa, são coisas absurdas que a gente tem visto. Pessoas perfeitas por fora, mas podres por dentro. É por isso que Deus não transforma de fora para dentro, Deus transforma de dentro para fora.
Porque se Deus transformasse de fora para dentro, era só ir ali comprar um terno, um varão, a mulher ir lá e comprar um vestidão, pronto, estava transformada. Mas não, com Deus é de dentro para fora. Por quê? Porque é fácil estar perfeito por fora e podre por dentro. Mas é impossível estar perfeito por dentro e podre por fora. Por quê? Porque você transparece fora aquilo que você é dentro. Então, Deus diz, olha, não faça isso. Vocês são livres. Vocês são livres. Eu vos libertei na cruz do Calvário. Eu vos dei liberdade na cruz do Calvário. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Mas de um tempo para cá, a essência do Evangelho começou a sumir. E as pessoas estão achando mais legal usarem a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Muitos cultos já não são mais espirituais, são cultos carnais. Não há diferença nenhuma. Aleluia. Infelizmente, não há diferença nenhuma de alguns cultos em algumas igrejas hoje, da boate Premier Night, ou da boate que certamente o senhor conheceu lá no Pistão Sul. Como é que era o nome dela? Alguém lembra aí do lado lá da Fogo do Galpão? Não é possível que só eu que sou tão antigo assim. Tinha o Batmóvel também, mas não é essa. Se eu lembrar aqui eu falo. Mas é sério, não há diferença nenhuma de alguns cultos hoje com o show do Racionais que tinha lá na Facita. Tem uns cultos que parece que é o culto do maloqueiro. Tem cultos que parecem um show de rock. Tem cultos que agora, principalmente quando chega época de festa junina, tem igrejas que estão tão carnais que começam a imitar as festas juninas. Uma festa que dentre todas é melhor fazer não é para fazer de nenhum modo, né? Carnaval gospel, carnaval festa da carne, né? Isso é rejeitado. Mas entre o carnaval gospel e a festa junina gospel, eu ainda preferia que fizesse o carnaval gospel. Por que, pregador? Porque a festa junina era a comemoração da cabeça de João Batista num prato. Agora me diz, como é que uma igreja que se diz cristã comemora uma festa junina? Mas nós somos livres. Então vamos dar ocasião à carne. Essa é a conversa da serpente. Mas a conversa de Deus é: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Nós não precisamos. Jesus não usou métodos para ganhar classe de pessoas. Não, a gente tem que criar um evangelho jovem, um evangelho homens, um evangelho adolescentes, um evangelho crianças. Não, a mensagem de Jesus era só uma, e vinha ter com eles doutores, vinha ter com eles leigos, vinha ter com eles grandes, vinha ter com eles as criancinhas, vinha ter com ele todo mundo. Agora por que a gente tem que inventar moda? Tem que mundanizar a igreja. Se usarmos métodos carnais, disse um avivalista, teremos uma geração carnal. Mas se usarmos métodos espirituais, teremos uma geração espiritual. Mas estão achando os métodos carnais melhor. Por quê? Porque a gente não tem nada de espírito, nada de oração mais, nada de ter experiência espiritual com Deus mais. E o que é que a gente faz? Agora é pular, é agitar, é assobiar, é fazer o trenzinho da galera. Tem igreja fazendo o trenzinho. Vocês vão pagar caro por essa liberdade que Deus não deu. Aleluia. Oh glória. Quer dizer que é só a geração moderna que é diferente das outras?
Oh glória, quando Jonatas Edward pregava, as dondocas se jogavam no chão gritando: Senhor Edward, não nos deixe ir para o inferno, nós nos arrependemos. Quando William Seymour, aleluia, orava e pregava a 4 quarteirões de distância, as pessoas se arrependiam de seus pecados, aleluia. Quando Pedro pregou, as pessoas começaram a dizer: o que precisamos fazer para ser salvos? Ser salvos, queriam ser salvos pelo Espírito. Mas hoje querem uma igreja adaptável aos seus belos prazeres, né? Aí o pregador: eu não vou mais pregar não, Bíblia, porque não está dando certo. O povo não gosta mais de ouvir uma mensagem genuína. Eu vou fazer um curso ali de psicologia e agora eu vou virar coaching. Eu vou ensinar todo mundo a ser próspero, a ser feliz, Irmão, qualquer felicidade que não seja em Cristo Jesus é falsa. A felicidade em Cristo Jesus faz com que 2 homens com as mãos amarradas e os pés amarrados em um presídio de segurança máxima olhem um para o outro: e aí, o que a gente vai fazer? Vamos postar na nossa rede social? Fomos presos. Porque... Não, bora cantar e orar, meu amigo, aleluia. A felicidade em Cristo Jesus faz com que 2 homens que levaram os açoites de vara, ao serem presos, depois de serem libertos, olham um para o outro e dizem: pela primeira vez estamos felizes, porque padecemos pelo Evangelho. Irmão, pode me chamar de radical religioso, o que for, mas a moda hoje é fazer uma tatuagem-zona Jesus. É os moderninhos, os pregadores revoltadinhos das calças rasgadas, os bonezão, os cordãozão. A turma aí não tem nada a ver fazer tatuagem. Não é antibíblico, é legal. Aleluia, irmão, pelo amor de Deus. Eu já disse e volto a dizer: se um roqueirão daqueles que tatuou até os olhos entrar aqui na igreja, eu jamais julgarei ele. E se eu ver alguém julgando ele, vai arrumar encrenca comigo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se ele se converter, eu vou ficar feliz. Se Deus fizer dele um obreiro, eu vou ficar mais feliz ainda. Se ele virar meu pastor presidente, eu vou prestar obediência a ele e vou ficar feliz. Vou falar para todo mundo aqui: ó, meu pastor presidente. Mas todo tatuado assim, sim, ele era roqueirão, todo tatuadão, mas Jesus salvou. O que Jesus faz? Eu estou feliz demais, vou defender meu... Agora o crente já salvo, inventar de fazer tatuagem, tá bom de procurar uma Bíblia para ler, ou um livro acerca da Bíblia, ou um louvor para cantar, ou uma consagração para ir, porque isso é excesso de carnalidade. Ah, mas eu vou pôr aqui porque vai ficar marcado o nome Jesus. Que Deus levante uma geração que diga: eu carrego no meu corpo as marcas de uma tatuagem. Não, as marcas de Cristo, as marcas de Cristo, as marcas de Cristo. E outros não vira coaching, mas percebe que o povo não está gostando da genuinidade do Evangelho. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. O que é? Rapaz, eu tenho que revelar, eu tenho que profetizar. Aí Deus disse: opa, Ezequiel 13: ai de vós, falsos profetas, que dizem assim diz o Senhor, quando eu, Senhor, não disse nada. Aí a serpente vem e diz: não pode dizer. Aí sabe o que eles fazem? Vão no Facebook, encontra alguém da igreja, procura lá parente, aí chama alguém: você conhece fulano? Você conhece Beltrano? Aí, venha para o culto, gente. Vai estar fulano que revela o CPF. Qualquer moça que trabalha no banco
sabe o nosso CPF. Você recebe quantas ligações por mês? Alô, fulano? Eles sabem o teu nome, eles sabem o número do teu telefone, eles sabem o teu endereço. E isso é fácil de encontrar. Aí eles vão, aí começa a revelar CPF, número de casa, placa de carro, tudo dados que estão por aí, fáceis de ser encontrados. Mas se eles não fizerem isso, supostamente não terão agendas, porque não confiam em Deus. É Deus que abre as portas, aleluias. Mas querem trazer, fazer o que Deus não mandou. Aí começa a revelar coisas que não existem. Aí começa a olhar para a pessoa, e tem deles que são meio que psicólogos. Aí olha o que a pessoa está, como a pessoa está, se ela se comporta. Irmão, quando a gente chega, eu não sei se o senhor já passou por isso, pastor Farley. A gente chega de uma viagem, talvez de pregar em outra cidade, morto de cansado, e tem um compromisso, a gente vai, chega cansado, aí a gente fica quietinho lá no púlpito, mas é de cansaço. Aí lá vem o profeta: eis que estou vendo a tristeza do teu coração. Tu chegaste aqui com a cabeça baixa, e a gente só está ali: oh Deus, me fortalece, que já já eu tenho que pregar. Mas o que tem de falsos profetas, vão para as lives da internet, aí chega lá na live, começa: Deus está me mostrando aqui, fulano aqui, nome aqui, 60 pessoas aqui agora, que Deus tem uma palavra, entre em contato. Aí deixa lá o número. Aí a pessoa entra em contato: eu tenho uma palavra de Deus para você, mas você precisa fazer um pix de 100. Lembrando, Deus não quer teu dinheiro, mas Ele quer provar a tua fé. O que é 100 reais diante do problema que você está passando? Aí a pessoa está fragilizada emocionalmente, faz o pix. Aí você olha lá na live deles lá, 11 mil pessoas online, aí a gente pensa: será que tem alguém da IADELI? Será que tem alguém lá da ADESP, a igreja onde eu congrego? Eu fico pensando: meu Deus, tomara que não tenha. De vez em quando eu entro, eles ficam muito bravos comigo, que eu começo a fazer comentário: sai daí, falso profeta, tu vai pagar caro, a espada de Deus vai te cortar, a espada de justiça de Deus vai vir sobre a tua. Mas estão perdendo o temor, sabe por quê? Porque a serpente está dizendo: não, pode revelar falsamente, não tem nada a ver não. A serpente está dizendo: não, isso aí Deus perdoa, isso aí é coisinha, se tu não fizer isso, tu não tem agenda, se tu não fizer isso, se depender de mim trazer revelação falsa para ter agenda, aleluia, eu vou continuar pregando na rua, porque eu prego na rua, vou continuar pregando no metrô, porque eu prego no metrô também, aleluia. Graças a Deus, Deus tem abençoado, a minha agenda não falta, eu tenho pregado quase todos os dias da minha vida, não tenho o que reclamar. Mas se depender de mim subir numa tribuna para ludibriar o povo, não, eu prefiro ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus manda a gente pregar a verdade, pregar o evangelho de arrependimento. Sabe, Deus vem e fala: cuidado, não porás coisas más diante dos seus olhos, porque os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim. Aí a serpente vem e diz: não tem problema não. Aí a pessoa está lá nos realities, onde pai beija filha, onde a imoralidade é exposta, é pregada, onde se zombam do evangelho, porque é outra coisa que Paulo advertiu sobre a parvoíce e o espírito de chocarrice, que hoje está se tornando uma coisa legal, que estão trazendo até para os púlpitos. Porque o espírito de chocarrice é aquele que alguns comediantes usam para zombar das coisas de Deus. Quando eu vejo alguém zombando das nossas línguas estranhas, eu fico muito macho, dá vontade de pegar meu facão e dar umas 2 lapadas. Quando eu vejo alguém zombando das irmãzinhas que marcham na terra, aleluias, querem ridicularizar aquilo que é santo, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Querem fazer aquelas irmãzinhas pararem, se calarem, porque se elas se calarem, eles pecam à vontade, mas Deus não vai deixar. Essas irmãzinhas vão continuar marchando e dizendo: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Mas os espíritos de chocarrice estão aí, os comediantes, os não sei o que lá do manto,
que faz gracinha com as coisas santas, que toma o nome de Deus em vão. Abaixo. E gente lá, colocando diante dos seus olhos todo tipo de moralidade, pornografia, tudo aquilo que não presta. Sem falar que a moda hoje é mandar nudes, né? Não sai um glória, né? Mas não precisa não. Isso é para a gente ter temor a Deus. E se a gente não faz, guardar princípio. E se um dia fez, não fazer de novo. Qualquer outro tipo de coisa, a gente se libertar, não se adaptar a esse evangelho moderno. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santos. Santos em toda maneira de ser e viver. A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Qual é a diferença minha? Será que eu tenho sido diferente no trabalho? Porque tem gente que trabalha o ano todo e ninguém sabe que ele é crente. Ou então ele é o crente camarada. Eu gosto de você, porque você é crente, mas você não é chato. Você não implica com nada de ruim que a gente faz. Você até toma uma com a gente. Você até entra nas piadas com a gente. É o crente legal. Eu não quero ser um crente legal, irmão. Não. Que compartilha, porque o escritor aos Romanos vai dizer que dignos de morte são os que praticam e os que consentem. Já disseram a mim e já disseram a muitos pregadores: cuidado com a pregação. Você não pode revoltar nenhum nem outro. Você não pode atingir nenhum nem outro. Você tem que pregar de uma forma que ninguém vai ficar chateado. E se eu for pregar para ninguém ficar chateado, eu vou ter que pregar sobre a história do Chapolin Colorado, sobre a Turma da Mônica, ou sobre qualquer outro tipo de coisa. Porque a Bíblia, ela traz espada. Estevão, quando pregava, os fariseus chegaram a desfigurar o rosto de raiva da mensagem que ele pregava. Aleluia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa da mensagem. Paulo perdeu a cabeça por causa da mensagem. Jesus foi crucificado por causa da mensagem. Aleluia. E outros evangelistas foram queimados em fogueira, arrastados na praça, devorados, aleluia, por leões, por causa do evangelho. Aí a gente vai pregar uma mensagem que não mexe. Jesus quer nos mexer, quer nos alicerçar. Vamos começar a obedecer a voz de Deus, sabe? A voz de Deus que diz: orai sem cessar. A voz de Deus que diz: santificai-vos e tenham paz com todos, senão vocês não verão a Deus. A voz de Deus que diz: não cometa glutonaria, porque os que cometem glutonaria não herdarão o reino de Deus. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Tem crente feiticeiro, irmão. É crente que faz simpatia. Tem igreja que faz simpatia no púlpito, né? Faz feitiço no púlpito. Hoje você vai levar para casa a rosa do amor. A sua vida sentimental jamais será a mesma. Está tudo dando errado. Você não consegue ser feliz emocionalmente, mas você vai levar essa rosa para casa. Aí a pessoa: eu preciso de uma rosa dessa. Eu estou desesperado para casar. Aí começa a fazer simpatia. É crente feiticeiro, né? Fazendo feitiço gospel. Sem falar nos crentes que acordam pela manhã: hoje eu vou consultar o horóscopo para saber como é que está a minha sorte. Crente que vive envolvido em signos, né? Irmão, isso não faz parte do cotidiano cristão, não. Aleluia. A nossa sorte é aquele velho ditado: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E os dias difíceis? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluias. Eu encerro aqui. Eu prefiro ficar com a voz de Deus do que com a voz da serpente. Mas eu descobri algo lindo. Sabe, a gente lê a Bíblia. Eu já li a Bíblia, eu acho, completa algumas vezes. Não convém falar aqui,
não me glorio nisso. Se tem alguma coisa que eu possa me gloriar nas minhas fraquezas, é que Cristo me amou e me arrancou. Eu não merecia nem estar vivo, mas Ele me salvou e me deu o privilégio de ainda me assentar entre os príncipes do seu povo. Só Ele para fazer isso. Mas eu li algo na Bíblia, que eu já tinha lido várias vezes, mas passou batido. Aí esses dias eu estava lendo, irmão, deu vontade de correr, deu vontade de voar, deu vontade de ir lá na ponte JK e tirar um mortal para trás. Só que eu fiz isso, não porque eu li isso, mas eu fui lá e dei um mortal para trás lá da JK. Eu sou meio doido, mas tem hora que eu acho que eu gosto de testar a minha fé, aleluia. Mas tem hora que dá vontade de saltar pelas coisas que a gente vê na Bíblia. E o que é que você viu que te deixou tão radiante, tão feliz, pregador? Irmão, eu descobri que Jesus orou por mim e por você. Ah, que é isso, pregador? Aí você tem que me provar na Bíblia. Jesus começa no Evangelho segundo escreveu São João, a orar pelos discípulos. Aí ele começa: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. Então Jesus não vai te tirar da prova, mas Ele vai te livrar dela. Aleluia. Oramacantuia. Vou dizer igual meu amigo Mateus Silva agora. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que Deus não vai te tirar do vale, mas Ele vai passar contigo no vale. Ele vai te arrancar do vale. Ele vai te livrar na prova. Você não vai morrer. É um processo doído, mas Deus está contigo. Aleluia. Aí Ele vai orando pelos discípulos. Aí Ele começa a orar por nós. Jesus disse: não só eles, mas aqueles que ainda hão de crer. Oh glória, arabacante, orebaia, sério, aleluia. Então que a oração de Jesus nos alcance hoje, aleluia. Provavelmente Deus não vai nos tirar desse mundo, aleluia. Se você andou por aí, você viu que os postos de gasolina, aleluia, tem fila rodeando o quarteirão. Por quê? Porque amanhã a gasolina vai estar quase R$8, por causa da guerra, aleluia. Deus não vai nos tirar agora, mas Deus vai nos livrar. Eu vou liberar uma palavra profética. Se Deus vai nos livrar, a gasolina pode ir para R$15, no teu carro não vai faltar, porque Deus vai prover. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Eu sei que está difícil, Deus não vai nos tirar, não sei na hora do arrebatamento, né? Que tomara que Ele arrebate logo a igreja. Eu estou orando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas só vai subir quem der ouvido à voz de Deus e não à voz da serpente. O que eu desejo para esse ano de 2022, para as nossas vidas, para o projeto de vida, é que a gente ouça a voz de Deus. Eu vou repetir: que a gente ouça a voz de Deus. Mas não só ouvir, obedecer a voz de Deus. Oh glória, está firmado na palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Um dos cantores